Fala pessoal, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula de Darks. O que é Darks, Matheus? Darks basicamente é uma linguagem de expressão que fica aqui no Power BI e ela vai te ajudar muito a você extrair o máximo de informações da sua base matriz, aquela base que você pega e você trata e depois você começa a desenvolver os relatórios com elas. Então aqui no nosso amigo Darks, é uma linguagem de expressão que você tem como utilizar algumas funções, tá? Tem várias funções, e realizar alguns cálculos para você extrair o máximo de informação e criar também relatórios muito mais elaborados com essas funcionalidades, ok? E vai te ajudar bastante a criar mais gráficos, porque o DAX é uma linguagem de expressão sensacional. Então, eu indico a você realmente praticar essa aula aqui e as duas próximas aulas, porque a partir dessas aulas do Darks aqui, vamos começar a trabalhar e já utilizar o Darks realmente em todas as aulas, porque é muito, muito importante trabalhar com o nosso amigo Darks. Ok? Sem mais delongas, vamos acessar. Então, você vai baixar aqui, clicar em download para você baixar essa aula de hoje. Então, clica aqui, baixa esse arquivo, descompacta ele, coloca uma pastinha do teu curso de Power BI aqui comigo, professor Matheus, e aí vamos utilizar essa base aí como referência, ok? Então, vou fechar aqui e vou acessar, obter outra fonte de dados, porque o arquivo que sair é um CSV, ele não está disponível aqui nessas 4 opções. Você vem aqui, ó, texto em CSV. Agora você vai vir na pastinha aula 5, Power DAX, e aí vai ter as bases, você vai clicar aqui em CSV. Eu não vou entrar no Power Query, tá, gente? Então, basicamente, eu só vou carregar, ok? Porque o nosso foco agora é aqui em cima, exibição de tabela. Vou vir aqui, carregar, já sei que o Power Query já fez a função aí de tipar cada coluna, e já vamos entrar aqui em cima. Ele vai dar um tempo aqui que ele vai carregar a base de dados, carregando essa base de dados, já vamos começar a aprender o início aí do Darks, que já vai te ajudar bastante. Então, Matheus, estou construindo o Power BI há um tempo, quero saber como é que funcionam os Darks, quero relembrar. Fica nessas 3 aulas aqui, porque vai ser muito importante, ok? Então, vou vir aqui, ó, no modo exibição de tabela, cliquei no modo exibição de tabela, vai aparecer a tabela para mim aqui, e aí, já explicando para você. Isso aqui é uma tabela de vendas, tá? Já quem não está acompanhando as aulas desde o início, eu estou trabalhando com essa tabela específica, mas eu quero te falar que basicamente é uma tabela de vendas, e aí tem uma empresa de moda masculina que tem vendas, tem vendedores, tem a cidade, e aí tem vários filtros aí que você pode fazer também por cidade, mas, gente, é uma tabela de vendas. Tem o preço de custo, o preço de venda, a quantidade, o ano da venda, e assim o vendedor, e a gente vai montar hoje mais comissão, preço total da venda, porque a gente tem uma coluna do preço da venda, mas também tem quantidade. Então a gente vai fazer tabelas, colunas e medidas com o nosso amigo Darks. Vamos lá. Primeiro passo, eu quero criar uma coluna. Cliquei aqui em nova coluna, e essa coluna eu quero colocar o total da venda. Por quê? Você está vendo aqui que eu tenho o preço da venda foi 70, mas foi uma unidade. Ok, mas na linha 2, basicamente é o quê? Eu tenho o preço da venda foi 50, tá? Então, eu vendi 50, mas eu vendi 3 bermudas a R$ 50. Então, basicamente aqui precisa ser 150 o preço total da venda. Então, olha o nome da tabela. Total da coluna, na verdade. Total da venda. Ok. E basicamente, gente, eu vou multiplicar 2 colunas. Aqui não é o Excel que a gente calcula células, a gente calcula colunas. Então, primeiro passo para achar a coluna, eu vou colocar o nome da tabela. Vendas 2021, preço de venda multiplicado por vendas 2021, quantidade. Eu vou dar um Enter. Basicamente, eu já criei o total da venda. Agora sim, eu sei quanto foi a minha venda. Porque agora eu tinha a quantidade, eu tenho o preço da venda unitário de cada produto, agora eu tenho o preço da venda total, ok? Eu quero criar mais uma coluna, é a comissão dos vendedores. Aqui nessa loja, vamos dizer que é 10% da venda, é boa a comissão, né? Então, vamos criar uma aqui de comissão. Comissão vendedores. E como é que eu faço a comissão? Eu chamo uma tabela, sempre eu vou chamar tabela primeiro,
total da venda, multiplicado é 10%. Então, vou fazer um cálculo simples de 10%. 0,10. E aí vai ser a comissão dos meus vendedores. Multiplicado por 0,10, e aí já apareceu a comissão. Legal, né, gente? Bem fácil aí desenvolver com o Darks. Agora eu quero criar uma medida. Matheus, o que é medida? Medida, gente, é um cálculo que você pode utilizar depois lá para criar os seus gráficos, que é muito importante. A medida, ela não é uma tabela, ela não é uma coluna, é uma medida, é um cálculo. Então, esse cálculo vai te ajudar bastante. Vamos trabalhar muito com medidas aqui e você vai entender a função da medida no nosso amigo Power BI. Te ajuda bastante, tá? Então, vou vir aqui em medida e vou criar uma medida de média das vendas, ok? Eu quero saber a média da minha venda, o ticket médio das minhas vendas. E como é que eu faço a média da coluna total de venda? Tem essa função aqui que se chama average, e venho aqui e coloco, ó, ele precisa de um parâmetro. Ok, Matheus, eu quero tirar a média de quê? De qual coluna? Eu quero que você tire a média da total da venda. Vim aqui e dei um Enter. Basicamente, ele criou uma medida para mim. Agora eu quero filtrar algo aí para saber os vendedores que tiveram as maiores vendas, tá? E aí, eu preciso fazer um filtro. Quero colocar uma tabela a mais. Vendedores que venderam mais, ou vendedores com maiores vendas. Eu quero criar uma tabela através de outra. E tem como fazer isso com Dark. Vem aqui, ó, ferramenta de tabela, tá? Nova tabela. E aí a gente vai utilizar a função filter, tá? Essa tabela eu vou colocar melhores vendas. Vamos dizer assim, né? Eu quero saber as melhores vendas desse ano aí com esses dados. Basicamente eu venho aqui, ó, vou utilizar a função filter, que vai filtrar. A função filter, ela precisa de dois parâmetros, a tabela e o filtro de expressão. Qual vai ser o filtro que você vai realizar? Primeiro, eu quero criar um filtro da tabela vendas. Vou dar um vírgula. No Excel é ponto e vírgula, aqui é vírgula só, ok? Então, aqui eu vou fazer um filtro bem tranquilo, que é o quê? Total de venda, tá? Tabela, acima de R$300. As vendas que for acima de R$300, eu quero criar melhores vendas desse ano. Então, eu venho aqui, vou dar um Enter, ele vai trabalhar nisso, né? Aplicar, e basicamente tem aí as minhas melhores vendas, que foi acima de R$300. Então, eu criei uma tabela através de outra tabela. Gente, só um pouquinho dessa aula aí, Darks, você vai ver aí, está vendo o poder do Darks. Então, olha a quantidade de informação que eu extraí de uma tabela que muitas vezes a gente já quer começar a construir os nossos relatórios e não chega a utilizar o Darks aqui para extrair mais dados possível dessa tabela. Então, vai ter aula também que a gente vai utilizar algum IA, tá? Para ajudar a desenvolver mais Darks e também exprimir mais dados, mas eu quero que vocês aprendam mesmo a base para que vocês performem e tenham uma alta performance de extrair o máximo possível de dados daqui dos dashboards e dos dados das matrizes. Ok? Então, gente, muito bom essa aula com vocês, parabéns de ficar até o fim. Na próxima aula vamos trabalhar mais com Darks. Tchau, tchau, pessoal!